Meus caros, dando continuidade ao nosso trabalho e tendo em vista o horário, né, a proximidade do meio-dia, já passo direto a palavra para o Rafa. Bom dia. Bom dia a todos. Só um minutinho. Luciano, tu pode colocar minha apresentação ali, por favor? Eu vou pedir para que tu vá me passando os slides quando eu falar, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Rafael Faria Giger, sou auditor fiscal do trabalho aqui da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e atuo exclusivamente na fiscalização do projeto de fiscalização de cotas para pessoas com deficiência. Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Eu me propus hoje vir aqui trazer uma apresentação para falar sobre como funciona a fiscalização das cotas no âmbito do Ministério do Trabalho, agora Ministério do Trabalho e Previdência Social, e o que ocorre nesse nosso processo até o momento da lavratura de um auto de infração. Depois disso, eu vou comentar com vocês sobre as principais argumentações que as empresas trazem para o não cumprimento das cotas. Eu recebi agora uma difícil informação de que o tempo foi reduzido. Eu tenho muito conhecimento para passar para vocês, eu vou ter que priorizar o que eu acho que é indispensável falar para vocês. E, infelizmente, né, eu gostaria de, em outra oportunidade, poder falar com mais calma para vocês, mas sou escravo do tempo e vou tentar fazer o meu melhor nesse tempo. Ainda assim, eu vou me dar o direito de abrir um parênteses antes de começar a falar que eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou formado em engenharia de materiais, e se vocês olharem minha carteira de trabalho e previdência social, ela está em branco. Porque, embora eu tenha procurado muito emprego, não consegui. Porque, estranhamente, as empresas tinham cota, mas não havia vagas para um engenheiro ou mesmo para um estudante de engenharia com deficiência visual. E foi essa circunstância que me levou a fazer concurso público, porque eu não tinha um gestor na minha frente para avaliar se eu tinha ou não tinha potencialidade para trabalhar. Então, a lei de cotas é um instrumento fundamental para garantir a dignidade da pessoa com deficiência através do trabalho. Não é coincidência que a minha história seja parecida com a do Michel, que seja parecida com a do Bernardo. Essa é a regra geral das pessoas com deficiência que estão procurando emprego. Fechando esse parênteses, eu vou começar para a minha apresentação. Luciano, pode passar, por favor. Rapidamente, eu coloco aqui para vocês que a Auditoria Fiscal do Trabalho ela é dividida em projetos de fiscalização. Todo ano as superintendências se reúnem e decidem quais serão os projetos de fiscalização naquela região. O projeto de fiscalização das cotas de pessoas com deficiência é um projeto obrigatório em todas as superintendências. Significa que todo ano, em toda a unidade da federação, haverá pelo menos um auditor fiscal destinado exclusivamente a fiscalizar o cumprimento das cotas de pessoas com deficiência. Fazendo uma pequena correção da fala do Michel, é desde 2003 que essa fiscalização é realizada aqui no Rio Grande do Sul pela doutora Ana Costa e mais recentemente o Ministério do Trabalho instituiu essa modalidade obrigatória do projeto de fiscalização de cotas de pessoas com deficiência. Aqui no Rio Grande do Sul somos 3 auditores destinados exclusivamente a atuar na fiscalização do cumprimento de cotas e discriminação no trabalho, além de outros 7 colegas que estão no interior do estado também fiscalizando prioritariamente este tema. Como consequência disso, nós temos um corpo que é especializado nesse assunto. A gente, todos os dias, lida com esse tema. Então, não só da parte jurídica, nosso conhecimento é bastante aprofundado, mas também do nosso conhecimento prático, pela experiência que nós temos. E é um pouco dessa experiência, nesse pouco tempo que eu tenho hoje, eu quero passar para vocês. Bom, nosso reconhecimento é a nível nacional. As cotas no Rio Grande do Sul são as que têm maior porcentagem de taxa de cumprimento. A gente está um pouco acima de 50%, enquanto no Brasil é pouco mais de 30%. E ainda assim há 50% das cotas ainda desocupadas para que pessoas com deficiência possam trabalhar. E hoje a gente vai explorar um pouco isso. Por que será que sobra cotas e as empresas alegam que não encontram pessoas com deficiência? Para vender um pouco o nosso peixe, quando o Peru instituiu uma lei de cotas, veio ao Brasil para conhecer a experiência e veio especialmente ao Rio Grande do Sul para conhecer a experiência da fiscalização do trabalho neste cumprimento e também os projetos que a gente apoia para que a inclusão ocorra da melhor forma possível. Pode passar, por favor? Então, qual é o título desse slide, por favor? Resultados da fiscalização. Muito obrigado. Aqui eu vou precisar um pouco de uma adaptação de vocês, até porque o tempo é curto, eu acabo ficando um pouco mais nervoso.
E daí eu não lembro exatamente quais são os slides que estão aqui. Os resultados da nossa fiscalização em 2014 aqui no Rio Grande do Sul são esses. 860 empresas fiscalizadas exclusivamente no atributo pessoas com deficiência, e através disso a gente teve uma inserção de 5.260 pessoas com deficiência por força direta da ação fiscal e ainda outros 680 aprendizes com deficiência. Aqui eu não coloco a quantidade de autos de infração lavrados porque não é meta lavratura de autos de infração, até que não poderia ser. Então eu mostro aqui que o objetivo da nossa fiscalização é sempre a inclusão. É o que a gente quer. Pelo que a gente trabalha. Claro, o auto de infração, vou falar mais na frente, é um dos instrumentos que nós temos. Pode passar, por favor. Mas antes de falar especificamente da fiscalização, eu quero comentar para vocês uma característica que é essencial da diferenciação dessa nossa fiscalização. Nós temos uma articulação muito próxima com a sociedade. Essa articulação, ela nos permite conhecer o outro lado da história. Se a gente não tem essa articulação, a gente acaba nos submetendo aos argumentos das empresas. Dizem não há pessoas com deficiência. Mas quando a gente está muito próximo dessas pessoas, a gente sabe outra realidade. Sempre quando iniciamos um processo de fiscalização numa nova região, nós antes nos articulamos com as entidades de pessoas com deficiência, com os órgãos regionais que trabalham com a questão da pessoa com deficiência, e lá passamos a conhecer a realidade local. Recentemente comecei a fiscalizar ali as empresas que ainda não tinham cota completa do município de Viamão. Meses antes, a doutora Ana Costa esteve no município, conversou com as entidades locais e conseguiu listar 100 pessoas com deficiência intelectual ou psicossocial interessadas em trabalhar ou buscar aprendizagem profissional nas empresas. Então, quando fui fiscalizar as empresas, muito simples foi rebater o argumento de que não encontram pessoas com deficiência, porque eu tinha nome e sobrenome das pessoas que queriam trabalhar. Se a empresa não for buscar essas pessoas, bom, provavelmente os motivos para não estarem cumprindo a cota são outros. Bom, através do Comitê Pró-Inclusão, a gente tem uma articulação muito próxima com as entidades. O comitê ele surgiu em 2009 como uma forma de unir o Ministério do Trabalho, a Auditoria Fiscal, as entidades que lidam com pessoas com deficiência, os órgãos públicos que lidam também com a pessoa com deficiência, seja na área da inclusão do trabalho, educação e saúde, e também com o Sistema S na parte da capacitação profissional. Nos reunimos e identificamos quais são as maiores barreiras para a inclusão da pessoa com deficiência, e lá passamos a fazer palestras, passamos a incentivar a qualificação profissional em determinada região, sempre de forma coletiva. E a partir daí, e também das denúncias que recebemos, dessa proximidade que temos realmente com a comunidade das pessoas com deficiência, a gente diariamente tem relato das dificuldades dos processos de inclusão das pessoas com deficiência. E é essa pouco da experiência que eu também quero trazer para vocês hoje, e sem dúvida essa articulação é uma ferramenta muito poderosa que nos garante esse resultado, infelizmente ainda baixo, mas bastante eficiente, da inclusão de pessoas com deficiência no estado do Rio Grande do Sul. Pode passar para mim, por favor. Qual é o título ali? Fiscalização, é isso? Perfeito. Então, como é feita a fiscalização no âmbito da auditoria fiscal? Aqui eu coloco que a fiscalização ela pode ser uma modalidade dirigida ou indireta. Dirigida, nós vamos à empresa, conhecemos os postos de trabalho e conversamos com as pessoas com deficiência que lá trabalham. E a fiscalização indireta, onde as empresas vão até nós e apresentam a documentação. A regra é a fiscalização indireta, porque assim a gente consegue abarcar um maior número de empresas e, por conseguinte, uma maior inclusão de pessoas com deficiência. Então, normalmente, diariamente, a fiscalização é indireta e de vez em quando fazemos fiscalizações dirigidas. Esse é o nosso processo de fiscalização. Vamos receber a empresa, vamos avaliar toda a documentação. Avaliaremos os laudos para ver se de fato se enquadram, vamos auditar os documentos da empresa para ver se a gente não identifica outros tipos de discriminação, seja uma contratação com jornada reduzida para pessoas com deficiência, para reduzir o impacto da cota, ou um salário inferior às pessoas com deficiência. Isso também vai ser auditado por nós. E aqui eu coloco uma exclamação nessa questão, que a gente notifica para que a empresa elabore e execute um programa de inclusão, que será acompanhado por nós. Falarei sobre ele um pouquinho mais adiante. A auditoria ela não inicia e termina numa única inspeção. Quer dizer, constatada na primeira inspeção que a empresa tem uma cota X e essa cota não está completa, a gente não lavra o auto de infração nesse momento. A gente vai notificar para que a empresa elabore um programa de inclusão.
a gente vai fazer um acompanhamento por um período, e às vezes o período é bastante longo, da evolução do cumprimento da cota dessa empresa. Quando a auditoria identifica que essa empresa não está executando um programa de inclusão, não está contratando pessoas com deficiência, a gente está encaminhando currículos e ela está negando a contratação dessas pessoas, está reduzindo a taxa de cumprimento. Bom, ou a gente também recebe denúncias de questões muito sérias na empresa. Nesse momento, o auditor ele junta elementos de convicção suficientes e nesse momento ele lavra o auto de infração. Então, quando vocês virem um auto de infração por descumprimento da cota, podem ter certeza que houve um longo processo de acompanhamento da empresa e o auditor teve certeza que não só a cota está descumprida, mas a empresa não tem o real intuito de cumprir a cota ou talvez não no tempo razoável, talvez esteja esperando um tempo infinito para que a sua cota seja cumprida. Bom, pode passar, por favor. Programa de inclusão. Por que exigimos que uma empresa tenha um programa de inclusão? A lei de cotas, ela foi pensada para pessoas com deficiência. Por conceito, pessoas com deficiência têm limitações. Se uma empresa quer contratar pessoas com deficiência, mas quer pessoas sem limitação, essa empresa não quer cumprir a lei de cotas. A lei de cotas foi considerando que sim, pessoas com deficiência têm limitação, vão ter sim uma capacidade laborativa reduzida ou vão necessitar de adaptações por parte da empresa. Muito inteligente está o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu coloco ali embaixo, que é direito de toda pessoa com deficiência o trabalho, de sua livre escolha e aceitação, de forma inclusiva e acessível. E ali no parágrafo ele esclarece: é dever das empresas, das pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza, promover a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Essa é a inteligência da lei de cota, essas pessoas têm limitação. Então, se uma empresa realmente quer cumprir a sua cota, a empresa vai ter que reconhecer essa questão e vai ter que se adaptar às limitações das pessoas com deficiência. Por isso é imprescindível um programa de inclusão. Uma empresa que está disposta a contratar pessoas com deficiência, mas não gasta um centavo num programa de inclusão, essa empresa está buscando, como o Michel disse, o cego que enxerga, o surdo que ouve, o cadeirante que caminha. E essa empresa provavelmente vai dizer: não há pessoas com deficiência. Claro, a empresa está procurando pessoas com deficiência, sem deficiência, que não é o espírito da lei de cotas. Vai ter sim uma redução da capacidade laborativa, vai precisar de acessibilidade, sim. Isso é intrínseco à condição de pessoa com deficiência. Então, o programa de inclusão vai identificar as barreiras existentes na empresa. O que a empresa vai ter que fazer? Promover acessibilidade, sensibilização, porque uma das grandes barreiras é a barreira atitudinal, é o preconceito. Vai ter que capacitar as equipes para receber pessoas com deficiência e adaptar os seus processos de seleção para que possa pessoas com deficiência participar desses processos de seleção. Então, esse programa de inclusão é imprescindível e a gente faça esse acompanhamento. Que o doutor Fabiano falou mais cedo, que as empresas alegam que, bom, é dever do Estado. Não. A lei já deixa claro que é dever do Estado, da família e da sociedade garantir os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, entre eles o direito ao trabalho. Aqui está muito clara a eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais, onde se as empresas não participarem do processo de inclusão, a conclusão lógica é que as pessoas com deficiência não estarão trabalhando e não terão a sua dignidade plena atingida, porque na nossa sociedade precisamos de trabalhar para ser alguém. Pode passar, por favor. Olhar das especificidades. É nesse momento, como eu falei, as pessoas com deficiência têm limitação e, como a Marco Polo falou, temos que olhar o que o que a pessoa pode fazer e não as suas limitações, não suas incapacidades. Um cego que vai ser contratado no setor administrativo, ele muito pouco pode fazer sem acessibilidade. Então devemos perguntar para ele: o que você precisa? Hoje, eu trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego com um software que é absolutamente gratuito, que lê tudo para mim na tela, consigo navegar tranquilamente no sistema operacional Windows e no pacote Office sem mais nenhum gasto. Então, adaptar o ambiente à pessoa. Um surdo, ele vai trabalhar melhor se tiver um intérprete de Libras nas reuniões principais, se os colegas estiverem sendo capacitados em Libras. Um deficiente intelectual, bom, talvez ele não consiga fazer 100% das atribuições daquele cargo, mas ele consegue fazer 40% das atribuições. Por isso eu não vou contratá-lo? Porque ele só consegue fazer 40%? Não. A adaptação que ele precisa é justamente desmembrar as funções. E ele tem direito ao trabalho. E claro, ele não consegue fazer 100%, ele é uma pessoa com deficiência, lembrem-se.
Então essa pessoa tem limitação e é sim dever da empresa adaptar a organização do trabalho. Pode passar. Aqui eu trago o conceito da ergonomia, que é justamente isso, adaptar as características, adaptar o ambiente de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, e não o contrário. Eu procurar uma pessoa com deficiência que esteja adaptada à minha empresa, em primeiro lugar, eu não estou seguindo o espírito da lei de cotas, em segundo lugar, eu não estou seguindo o conceito da ergonomia. Em terceiro lugar, eu não vou cumprir a cota e eu vou chorar que eu não encontro pessoas com deficiência habilitadas a trabalhar na minha empresa. Porque a empresa está procurando novamente o cego que enxerga, o surdo que ouve, o cadeirante que caminha. E a pessoa com paralisia cerebral, como o Michel disse, sem comentários. Não vai nem chamar para uma entrevista, o que a gente tem visto diariamente. Aqui eu coloco uma imagem que retrata a diferença da igualdade material da igualdade formal, que muitas vezes é utilizada como uma falácia da empresa para não contratar pessoas com deficiência. Vamos voltar ao exemplo do deficiente intelectual que consegue fazer 40% das atividades. E a empresa disse, então, não posso contratá-lo, porque todos os meus funcionários desse setor têm que fazer 100% das atividades. Se não pode fazer, bom, não posso contratá-lo, ele é inapto para essa tarefa. Mas mais de 100 anos atrás, Rui Barbosa já disse que tratar pessoas desiguais de forma igual não é igualdade real, mas sim desigualdade flagrante. E quando queremos tratar uma pessoa com deficiência como se não deficiência tivesse, eu estou seguindo meramente a igualdade formal, estou discriminando essa pessoa. E quando isso eu uso como argumento para não contratar, eu estou impedindo que essa pessoa tenha o direito ao trabalho, que é um direito fundamental de todas as pessoas com deficiência, lembrando o direito ao trabalho inclusivo e acessível. Falar um pouquinho de mim. Quantas pessoas diriam que um auditor fiscal do trabalho não poderia ter deficiência visual? Muitas. É possível que tivesse até uma decisão na justiça dizendo que, bom, deficiente visual não pode ser auditor fiscal do trabalho. E esse canetaço impediria que eu estivesse aqui. Eu não consigo fazer tudo do auditor fiscal do trabalho? Não, eu não consigo. Não consigo ir numa obra, olhar se no 8º andar tem uma bandeja secundária, se tem uma linha de vida, se o operário está usando o EPI, se tem, enfim, guarda-corpo e rodapé. Não consigo fazer. Por isso eu não devo ser auditor fiscal do trabalho? Às vezes é o que a gente pensa. Doutora Ana Costa me autorizou a utilizar o nome dela aqui, formada em Direito e em Ciências Sociais, nunca foi capacitada na norma reguladora número 18. Ela tem condições, e desde que ela entrou, não tem condições de chegar, receber uma ordem de serviço e fiscalizar uma obra de construção civil. Ela não vai conseguir identificar, ter o olhar técnico para embargar uma obra que estiver com risco grave e iminente. Agora, ninguém duvida que a doutora Ana Costa pode ser uma auditora fiscal do trabalho. E a pergunta é justamente essa. Por que a aptidão plena é exigida só das pessoas com deficiência? Porque essa opressão de conseguir fazer todas as atribuições recai sobre os ombros da pessoa com deficiência e não sobre os demais funcionários. Nós, pessoas com deficiência, temos o direito ao trabalho. E temos deficiência e, portanto, o trabalho tem que ser adaptado. E isto não é discriminação, isso é igualdade material, como mostra essa fotinha. Pode passar para mim, por favor. O que está escrito ali? É um e-mail, né? Esse e-mail, a apresentação eu fiz no dia 13, agora como vocês podem ver o e-mail. E eu trago só e-mails do dia 13 e exemplos desse dia. Eu tinha mais exemplos que eu ia verbalizar, mas pela falta de tempo, infelizmente, não vou poder trazer. Isso é uma empresa de Panambi que eu fiscalizo. O rapaz, ele veio me perguntar se a empresa poderia ter demitido ele no fim do contrato de experiência. Eu perguntei, mas o que exatamente aconteceu? E aqui está a resposta dele. Não tem uma perna, a máquina, ela exigia que o trabalhador trabalhasse de pé, ele não conseguiu trabalhar de pé, ele chegou a ser afastado pelo médico do trabalho da empresa, e ao fim do contrato de experiência a empresa disse, não podemos te contratar, não podemos te manter, porque tu não consegue trabalhar nessa máquina. O que diz a ergonomia? Por que a máquina não foi adaptada? A empresa não quis gastar com a máquina, ou a empresa não quis gastar sequer tempo em ver uma função alternativa para que esse funcionário pudesse trabalhar. Essa empresa quer cumprir a cota? Eu tenho certeza que não. Essa empresa quer cumprir a cota com pessoas que não têm deficiência. E a Organização Internacional do Trabalho, ela define a pessoa com deficiência como aquela que tem limitações que, em decorrência das suas limitações, tem dificultado o acesso, permanência e ascensão profissional. Se a empresa quer uma pessoa que não tenha nenhum tipo de limitação, ela não quer de verdade cumprir a sua cota. Pode passar, por favor.
Então a gente vê os nãos das empresas nas fiscalizações, nas defesas administrativas e judiciais dos autos de infração. Quais são os 4 nãos que a gente mais ouve? Não há pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não querem trabalhar porque recebem um benefício assistencial. As pessoas com deficiência não são compatíveis com o meu cargo. E número 4, elas não têm capacitação. E agora eu quero falar com você sobre esses 4 pontos e mostrar que esses 4 pontos, eles com 20 minutos de fala, eu vou tentar fazer isso em 15, a gente consegue mostrar que não é bem assim a realidade. Pode passar, por favor, Luciano. Mostrando só com números, assim como o Fabiano falou. Eu quero fazer com vocês um cálculo excessivamente conservador para mostrar que não falta pessoas com deficiência habilitadas. Eu não vou usar os 2.400.000 pessoas com deficiência que o IBGE diz que tem no Rio Grande do Sul. Eu sequer vou usar os 15% que a Organização Mundial da Saúde diz que tem. Eu vou fazer um cálculo extremamente conservador para garantir que todas essas pessoas sejam enquadráveis pela lei de cotas e vou pegar só as pessoas com deficiência grave e severa. 8,77% da população, 932.000 pessoas com deficiência no Rio Grande do Sul. Nesse meu cálculo conservador, eu não vou reduzir nem pela metade, eu vou reduzir por 1/3 para excluir as pessoas que não estão em idade laborativa, embora a nossa pirâmide etária não esteja invertida ainda. Então, desses 932.000, 300.000 pessoas com deficiência. Sendo extremamente conservador, eu vou falar sobre o benefício da prestação continuada, esse benefício assistencial, depois, mas aqui eu vou excluir. Ok, vamos supor que realmente as pessoas que recebem o benefício assistencial não querem trabalhar, que são 112.000, conforme julho. Sobra 200.000 pessoas com deficiência em idade laborativa que sem dúvida se enquadram nas cotas. E nós temos 45.000 vagas para pessoas com deficiência. Dessas, 24.000 ocupadas, temos ainda 20.000 cotas para 180.000 pessoas com deficiência, que sem dúvida é um número muito maior, porque o meu cálculo ele usou um coeficiente de segurança excessivo. Então, 180.000 pessoas para 20.000 vagas. 180.000 pessoas que têm deficiência, que não recebem benefício assistencial, que estão em idade laborativa. Não falta pessoas. Pode passar. Mas vamos falar dessas 112.000 que recebem o benefício assistencial. Antes, de fato, o benefício assistencial, se tu recebia e fosse trabalhar, tu tinha ele cancelado. E muitas pessoas não queriam trocar o certo pelo duvidoso. Desde a edição da Lei 12.470 de 2011, essa realidade mudou. Hoje, quem recebe o benefício pode sim se aventurar no trabalho porque vai ter o seu benefício meramente suspenso ou congelado. Vai trabalhar, antes de trabalhar recebia um salário mínimo nacional do benefício, vai trabalhar, suspende o benefício. Começa a trabalhar o piso regional, mais as vantagens que tem a empresa, 13º, enfim, fundo de garantia, todos os outros benefícios. Trabalha por 10 anos. Vai embora da empresa, volta automaticamente para o benefício sem nova necessidade de perícia. Foi demitido por justa causa, pediu para sair, não passou no contrato de experiência. Não importa, volta automaticamente para o benefício. Então, o benefício ele não é impeditivo para que essas pessoas possam buscar um emprego, porque se não der certo, simplesmente voltam ao benefício. E a força do trabalho como dignidade da pessoa humana é impressionante. Não é à toa que tem tanta gente procurando emprego. Podemos passar. Nós temos mais um e-mail aqui, né? Por falar de pessoas procurando emprego. Do mesmo dia 13, uma menina de Lajeado, que já tinha trabalhado, deficiente visual, me mandando e-mail dizendo que não consigo emprego. Mando o currículo, as empresas não respondem, telefono, dizem que não tem vaga. Essa é a realidade do Michel, essa é a minha realidade, a realidade do Bernardo, a realidade da Fabiana. E esse exemplo do dia que eu fiz a apresentação é uma realidade presente nas pessoas com deficiência que querem trabalhar no Brasil. E as empresas da região dizem que não tem pessoas procurando. Nós temos exemplos, por exemplo, de pessoas que moram em Montenegro e todo dia pegam um ônibus, vêm a Porto Alegre para trabalhar aqui, receber um salário mínimo e voltar a Montenegro. Em Montenegro não tem empresas com cota? É claro que tem. Mas essas empresas que têm cota não estão contratando. E vem a fiscalização dizer que não encontram pessoas com deficiência para trabalhar. Vamos dar uma olhada nesses números, pode passar. No mesmo dia 13... eu abri 2 sites, isso vocês podem fazer tranquilamente, de vagas para pessoas. Vagas de emprego. O InfoJobs e o Cato. Nem conhecia esse Cato. InfoJobs, eu vou errar um pouco o número, não lembro aqui de cor. 300
3.800 e poucas vagas de emprego no Rio Grande do Sul, seletista. Quantas para pessoas com deficiência? Só 95. Cato, mais de 17 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul. Quantas para pessoas com deficiência? Só 1.000. Então aqui fica claro que as empresas estão procurando pessoas sem deficiência para trabalhar. Vamos passar. Mas daí a empresa traz uma negativa do Cine, dizendo que procurou pessoas com deficiência e não encontrou. O que a empresa não mostra é a cartinha que ela fez, dizendo que a vaga era para cozinheiro e a pessoa com deficiência tinha que ter no máximo e única e exclusivamente deficiência auditiva leve. Pode passar. Então, quando vem a negativa do Cine, dizendo que a empresa, que não havia no banco de dados do Cine pessoas com deficiência, na verdade, naqueles 15 dias que a vaga esteve em aberto, não havia candidatos para ser cozinheiro com deficiência auditiva leve. Aqui a gente abre uma das vagas lá da internet e vê que o cargo é auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado ou recepcionista, mas tem que ter deficiência auditiva leve ou deficiência física leve. E se estiver cursando um nível superior, tu não pode mais ter deficiência auditiva leve. Tem que ser só deficiência física leve. Essa empresa realmente está interessada em contratar pessoas com deficiência? Ela entende o espírito da lei de cotas que as pessoas têm limitação? Ou elas estão tentando burlar a lei de cotas, contratando pessoas que não exigem nenhum tipo de adaptação por parte da empresa? Um cego não poderia ser auxiliar administrativo, não poderia ser recepcionista? Conheço vários. Um surdo não poderia ser auxiliar de almoxarifado? Poderia, conheço vários. Um cadeirante, que não seria uma deficiência física leve, não pode ser auxiliar administrativo? Eu tenho certeza que pode. E aqui eu coloco aquilo que eu comentei com vocês mais cedo, que é vedado, né, discriminar o acesso ao trabalho de pessoa com deficiência, inclusive a exigência de aptidão plena. Como eu falei para vocês, né, antes, por que recai sobre os ombros das pessoas com deficiência, né, a prova de que conseguem fazer todas as atribuições do cargo, nem as pessoas sem deficiência conseguem fazer todas? Isso tem cheiro de ato discriminatório. Quer dizer, eu quero cumprir minha cota, mas eu não quero gastar um centavo com isso. Quero pessoas que se adaptem ao meu ambiente empresarial, como aquela empresa que demitiu o rapaz que não tinha perna, e eu não comentei, né? E o rapaz que sequer foi chamado para entrevista. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que provar que anunciou vagas para pessoas com deficiência prova única e exclusivamente que você anunciou vagas para pessoas com deficiência. Não prova que você está contratando, não prova que você está chamando para as entrevistas e não prova que você não está dizendo que a pessoa não tem o perfil compatível, como muitas vezes aconteceu comigo. Eu não tinha o perfil daquela empresa. Qual era o perfil? Não ter deficiência e entrar nas cotas. Provavelmente era esse perfil que a empresa estava procurando. Então, quando uma empresa alega que anunciou vagas, ela simplesmente está provando que anunciou vagas. Se a gente botar uma lupa, talvez no próprio anúncio a gente veja que ela esteja discriminando, limitando o tipo de deficiência, e se não estiver fazendo, provavelmente no processo de seleção vai estar fazendo. Senão aquelas 180 mil pessoas com deficiência não teriam tanta dificuldade de conseguir emprego hoje em dia. Pode passar. A outra alegação é a incompatibilidade do cargo com a deficiência. Como eu falei antes, né, eu corria o risco de um canetaço dizer que eu não poderia ser auditor fiscal do trabalho. E das 40 atribuições do auditor fiscal do trabalho, talvez eu consiga fazer 15, 20 e eu faço elas muito bem. E graças a Deus ninguém decidiu que auditores fiscais não poderiam ter deficiência visual e por isso eu faço um bom trabalho e ano passado eu incluí 2.000 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, é temerário dizermos que o cargo é incompatível quando a gente não conhece todas as possibilidades. Qual é a regra? É procurar pessoas compatíveis ao cargo ou adaptar o cargo às pessoas? Regra número 1. Questão número 2. Há vários tipos de deficiências, muito diversas. E como disse os colegas da Marco Polo, não é impossível que não haja espaço para qualquer pessoa com qualquer tipo de limitação, visto que as empresas têm uma diversidade de atividades. Aqui eu coloquei os dados da RAIS 2014, Relação Anual de Informações Sociais 2014, informado pelas próprias empresas, alguns cargos que a gente às vezes diz que é incompatível com o labor de pessoa com deficiência. O exemplo que o Fabiano deu aqui, mais de 2.000 motoristas de caminhão, rotas regionais internacionais, esse CBO bem específico, com deficiência ou reabilitados trabalhando. Mais de 1.000 soldadores com deficiência, mais de 3.000 serventes de obra com deficiência. Nós temos mais de 1.000 mecânicos, mais de 1.000 operadores de empilhadeira. A gente não conhece essas pessoas.
Então é muito arriscado quando a gente diz que uma empresa ela não deve colocar na base de cálculo determinada função, porque na nossa fantasia pessoas com deficiência não podem desempenhar essa função. Pode passar. Aqui nós temos um amputado de uma perna eletricista de uma empresa da construção pesada. Nós temos um deficiente visual cego trabalhando na montagem de para-choque de caminhão, montagem interna. Nós temos um cego trabalhando no laboratório de manutenção de componentes automotivos. E muito provavelmente a nossa discriminação poderia dar um canetaço e dizer esses cargos são incompatíveis com esse tipo de deficiência, como foi o erro que incorreu a Marco Polo quando fez seu programa e limitou alguns postos a determinadas deficiências. E se a gente dá esse canetaço, essas 3 pessoas e tantas outras, aquelas milhares que eu coloquei antes, não estariam trabalhando ou estariam trabalhando em funções de menor complexidade. Então, muito cuidado quando a gente avalia a compatibilidade. A gente está tirando o direito da pessoa com deficiência provar que pode sim, com a adaptação necessária, fazer a sua atividade. Podemos passar, por favor. Chegamos na falta de capacitação das pessoas com deficiência. Como o Dr. Fabiano Bezerra aqui colocou, e muito bem colocado, as mesmas empresas que alegam que não há pessoas com deficiências capacitadas para o mercado de trabalho são empresas que têm cotas de aprendizes. E 5% do quadro dessa empresa é ocupado por aprendizes que a empresa está capacitando para o mercado de trabalho. Ora, se a empresa diz que pessoas com deficiência não têm capacitação, por que essa empresa não está capacitando as pessoas com deficiência para depois trabalhar? O custo de fazer um aprendiz com deficiência em relação ao aprendiz sem deficiência, o custo é zero. Não tem diferença. A cota já é exigível e por essa razão, quando as empresas alegam, e às vezes a gente encontra realmente essa questão, a gente firma um termo de compromisso com a empresa, concedendo prazo de até 2 anos para que ela capacite as pessoas com deficiência e depois se efetive elas. E daí termina o termo de compromisso, a empresa capacitou pela aprendizagem profissional e depois não efetivou. Bom, como essa empresa vai alegar depois que não há pessoas capacitadas se ela capacitou e depois não contratou? Provavelmente ela está simplesmente usando uma desculpa para não ter que contratar pessoas com deficiência. Ou se a empresa não quer firmar esse termo de compromisso, são 3 pilares do termo de compromisso: sensibilização, acessibilidade e aprendizagem profissional para pessoas com deficiência. Não são medidas compensatórias, são estratégias de inclusão. E se a empresa não quer fazer essas estratégias de inclusão, a gente consegue perceber qual é realmente o ânimo dessa empresa em cumprir essa legislação. Falar um pouquinho sobre a aprendizagem profissional de pessoa com deficiência, que é uma ferramenta muito poderosa para aquelas pessoas que a priori não poderiam estar trabalhando e a partir desse processo muitas empresas estão cumprindo a cota e muitas pessoas estão conseguindo acessar o mercado de trabalho. Vamos passar rapidamente. Lembrando que quem recebe o benefício assistencial, o benefício da prestação continuada, eu falei para vocês que tem o benefício congelado se vai trabalhar. Se essa pessoa é contratada como aprendiz, esse benefício sequer é suspenso, sequer é congelado. Então, por um período de até 2 anos, esse beneficiário assistencial pode sim ser contratado pela empresa na modalidade de aprendiz sem perder o benefício. Então, daqueles 112 mil, tenho certeza que aqueles que não estão capacitados têm tranquilamente condições de, através da aprendizagem profissional, ter uma ingressão gradual no mercado de trabalho. Pode passar. O jovem aprendiz e o aprendiz com deficiência têm algumas diferenciações, que aqui eu trago nesse slide. Diferenciação 1, eu diria que a mais importante. Não existe limite máximo de idade para a pessoa com deficiência ser aprendiz. Temos aprendizes de até 60 anos de idade. Não se exige escolarização ou escolaridade para que essa pessoa possa frequentar um curso de aprendizagem profissional. Esse curso pode ultrapassar 2 anos e se a pessoa já tem mais de 18 anos, não precisa comprovar estar frequentando mais a escola para se qualificar profissionalmente. Pode passar. Eu já trago direto um exemplo, porque eu acho que os exemplos nos clareiam bastante. Esse exemplo eu gosto de trazer porque ele traz todos esses processos. A empresa é a Dana, de componentes automotivos. Ela contratou 24 aprendizes com deficiência intelectual e psicossocial, todos eles não alfabetizados ou não alfabetizáveis. Bom, mas como é que essas pessoas vão trabalhar na empresa? Vão através da aprendizagem profissional, é possível. É feita uma parte teórica no Senai, e aqui foi feito com acompanhamento da PAI por interesse da empresa, e depois uma parte prática na empresa. Bom, podemos passar. Parte teórica.
No Senai, essas pessoas não vão ser alfabetizadas, mas elas vão desenvolver as habilidades necessárias para desempenhar aquela função naquela empresa. Vão ser capacitadas para desenvolver aquela atividade daquele posto de trabalho. Então vão receber lá os equipamentos, porque o plano é todo pedagógico, é todo adaptado. Vão receber os materiais que eles vão aprender a montar lá na fábrica. Vão aprender a utilizar equipamentos de proteção individual. Vão aprender a lidar com a chefia. Vão aprender a bater o ponto e fazer aquelas atividades que vão desempenhar depois quando forem trabalhar. Pode passar. Passamos para a parte prática, acompanhados por um monitor da empresa. A empresa vai se adaptando às necessidades e às potencialidades daquele trabalhador e o trabalhador vai se adaptando. E durante a parte prática vamos encontrando o lugar onde essa pessoa pode ser produtiva. Aqui temos um aprendiz com autismo de 50 anos que a primeira oportunidade de trabalho dele foi justamente a aprendizagem profissional nessa empresa. Dos 24 aprendizes com deficiência intelectual e psicossocial, 22 foram efetivados pela empresa. Os outros 2 não foram efetivados por seu interesse, a família não quis por alguma razão ou outra que me foge, talvez foram viajar para outra região, enfim. Mas dos 24, 22 foram trabalhar. Pessoas que a priori a gente diria, essas pessoas são incompatíveis com o trabalho. Mas não para uma empresa que está disposta a incluir, uma empresa que está disposta a capacitar e identificar as potencialidades e essa pessoa depois finalmente poder trabalhar. Pode passar. Aqui eu tenho um slide que mostra os números do projeto Capacitar, porque a aprendizagem profissional para pessoas com deficiência psicossocial é uma ferramenta muito interessante de reintegração social e reabilitação social. Então, por esses números, eu não sei eles de cor aqui, mas vocês podem ver, a gente deixa muito claro o que seria dessas pessoas se não tivesse a oportunidade da aprendizagem profissional e do trabalho. Para quem ainda não sabe, deficiência psicossocial como esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, é sim considerado como pessoa com deficiência para fins de cumprimento de cota, porque essas pessoas têm sim limitações e a empresa vai ter que se adaptar às limitações que normalmente são limitações sociais dessas pessoas. Bom, se adaptando, essas pessoas sim têm garantido o seu direito à dignidade, direito ao trabalho. Pode passar. Aqui eu tenho depoimentos que eu gostaria que o Fabiano lesse para nós, é possível? Estou vendo meu filho empenhado em aprender mais. Me relata o que aprendeu. Hoje sou surpreendido com atitudes do meu filho que achava que não fosse capaz de fazer. A partir do projeto e depois com o curso, posso dizer que meu filho retornou à sua normalidade, ou seja, teve a dignidade resgatada. Pai de aprendiz com deficiência psicossocial. No decorrer do curso vi que podia mais, que podia aprender, entender e fazer parte de um grupo. Eu passei muitos anos da minha vida chorando em cima de uma cama e agora posso dizer que tanto o projeto quanto esse curso me ressuscitaram. Aprendiz com esquizofrenia. Bom, é inegável a mudança que o trabalho tem nas pessoas com deficiência. Lembramos que as pessoas com deficiência têm sim limitações e que se uma empresa ela quer cumprir a sua cota, ela tem que fazer um programa de inclusão, ela tem que se adaptar. Pode passar. Aqui tem um relato de uma empresa, que aqui até o número está errado, já há muito mais de 48 aprendizes que a empresa já teve. Esse slide é um pouco antigo. E ela traz aqui a sua experiência, a sua posição relativa à aprendizagem profissional como forma de inserção gradual no mercado de trabalho. E nada melhor do que uma empresa mesmo dizer se a empresa cumpriu a cota, praticamente todos os funcionários com deficiência intelectual, trabalhando na produção mesmo, e através da aprendizagem conseguiram desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar. Bem, o que eu queria passar para vocês hoje, basicamente, é que nossos autos de infração eles só vêm depois de um longo processo de acompanhamento da empresa, que a gente identifica que realmente a empresa não tem o intuito necessário de contratar as pessoas com deficiência e por isso elas são punidas. Eu queria dizer que a Auditoria Fiscal do Trabalho é bastante especializada nesse tema, visto que tem auditores dedicados exclusivamente a essa área, sendo uma referência nacional e até internacional. Então, todos os dias fazemos isso, sabemos o que estamos fazendo. Eu queria mostrar para vocês que exigimos que as empresas façam um programa de inclusão e que a empresa precisa se adaptar às pessoas com deficiência e não meramente buscar pessoas com deficiência adaptada às empresas, porque esse é o espírito da lei de cotas, esse é o espírito da máxima eficácia dos direitos humanos fundamentais. As empresas têm obrigação nesse processo, como diz a lei e como diz a eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais novamente, que os argumentos da empresa de que não há pessoas com deficiência, eles não conferem com os dados estatísticos,
Que as pessoas que querem receber o benefício não querem trabalhar também não confere, porque essas pessoas podem trabalhar sem perder o benefício, e mesmo que se não fossem, haveria muitas outras pessoas com deficiências dispostas a trabalhar. Que as empresas não buscam se adaptar às necessidades das pessoas com deficiência e por isso não conseguem contratar. Que não existe cargo a priori incompatível com o labor de pessoas com deficiência, e isso a gente precisa ver caso a caso, e as deficiências são muitas, e adaptando tudo é possível, inclusive os exemplos que a gente trouxe aqui. E queria falar que se a pessoa com deficiência não está capacitada, não tem qualificação, a própria empresa tem as ferramentas que não são custosos, que não vai ter nenhum custo a mais para capacitar essas pessoas para que depois possam trabalhar. Queria mostrar no final que a aprendizagem profissional é sem dúvida uma ferramenta muito poderosa para garantir o trabalho de pessoas com deficiência que precisam de uma inclusão gradual e precisam de um preparo para trabalhar. E finalmente, pode passar, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas de todo mundo. Espero não ter ultrapassado muito tempo, espero não ter falado rápido demais, mas eu acabei focando no que eu considerava fundamental aqui. Espero ter conseguido passar o meu recado e muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Bom, eu já conheci o Rafael, já o admirava, mas me impressionei com, enfim, a clareza das ideias, capacidade intelectual e inclusive conhecimento jurídico. Imagina um engenheiro com toda essa capacidade não conseguir um emprego, então imagine como é a situação de uma pessoa que vem do subúrbio, que não teve acesso à educação. Acho que o Rafael é a prova viva disso. Passo a palavra direto ao Dr. Sandro, que é juiz do trabalho no estado do Amazonas e veio de lá até aqui para nos trazer as suas informações, o seu recado. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente agradecer o convite honroso que me foi formulado pela Escola Judicial, pela MPT, para estar discutindo um tema tão relevante socialmente e tão incompreendido, e em especial por nós, operadores de direito. Por nós, falo dos juízes, ele é muito incompreendido pelos juízes.